Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Iniciamos esta edição falando sobre o resgate de um cachorrinho. Recebemos o vídeo e vamos exibir agora. 2 policiais militares de Coração de Jesus, aqui no norte de Minas, realizaram o salvamento de um filhote de cachorro que caiu dentro de um buraco. Essa ação aconteceu após uma pessoa acionar os militares preocupada com o choro da cadela que não encontrava o filhote. Com agilidade, os policiais desceram no bueiro e localizaram o animal e entregaram a mãe, que aguardava aflita nas proximidades ali onde o cachorrinho caiu. A atitude comoveu moradores da região e foi registrada em vídeo. Vamos assistir. Nesta sexta-feira, por volta da meia-noite em Coração de Jesus, um cidadão parou a viatura policial composta pelo cabo Tiago e pelo soldado Tiago e informou que um filhote de cachorro havia caído dentro de um bueiro. A mãe do filhote se encontrava próximo ao local, mas não conseguia chegar até o animal. Diante dos fatos e da impossibilidade de acionar outros órgãos devido ao horário, iniciaram-se as diligências para tentar salvar o filhote. O compartimento onde o filhote havia caído não possuía entradas. Portanto, foi necessário entrar numa boca de lobo bem abaixo e rastejar por dentro das manilhas cerca de 100 metros para ter acesso ao local. Finalmente, o animal foi encontrado, bastante assustado, sem ferimentos. Foi resgatado, devolvido à mãe e aos donos. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre uma tragédia que aconteceu na MGC 122, em Monte Azul. Uma batida entre 2 carros deixou 2 pessoas mortas e 3 feridas, entre elas 2 crianças. O acidente aconteceu nesta quinta-feira em um trecho de curva e faixa contínua. De acordo com uma testemunha, o motorista de um dos veículos tentou uma ultrapassagem indevida, provocando a colisão. Segundo a Polícia Militar, com o impacto, o condutor de 26 anos e o passageiro de 30 anos que estavam no carro que causou o acidente morreram no local. O SAMU confirmou os óbitos. No outro veículo estavam um homem de 32 anos e os 2 filhos de 3 e 4 anos. Eles foram levados por terceiros para o hospital da cidade. O pai reclamava de dores. A menina tinha um hematoma no rosto e o menino sofreu um corte próximo ao nariz. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou os corpos após os trabalhos no local. As causas do acidente ainda serão investigadas. E olha só, seguimos agora com mais notícias. Agora vamos com informações sobre o engavetamento registrado na BR-135, em Augusto de Lima, aqui no norte de Minas. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Norte Minas, o acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã desta sexta-feira, no quilômetro 535 da rodovia, no sentido sul. A batida envolveu um ônibus e 2 veículos pesados. A pista foi totalmente interditada e até o momento desta reportagem a interdição continuava. 3 pessoas foram atendidas, todas conscientes, sem ferimentos aparentes. A ocorrência ainda estava em andamento e investigação. E na manhã de quinta-feira, por volta das 8h20 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente na região da Colonização Ceará, no município de Nova Porteirinha. De acordo com os bombeiros, um veículo colidiu lateralmente com uma locomotiva que seguia de Montes Claros para Monte Azul. Com o impacto, o automóvel foi arrastado por cerca de 50 metros.
O motorista do carro já estava fora do veículo quando a equipe chegou. Ele estava consciente, orientado e se queixava de dores no tórax. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Janaúba e a linha férrea precisou ser parcialmente interditada, até a conclusão dos procedimentos de segurança. Não houve vazamento nem risco de incêndio. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego ali no local. E um apartamento foi invadido no bairro São Judas, aqui em Montes Claros. Um videogame foi furtado. Segundo a vítima, o aparelho havia sido entregue um dia antes em um endereço usado para recebimentos, na Avenida das Américas. Os suspeitos estavam em uma moto vermelha e teriam ido direto ao local onde o videogame estava guardado, o que levanta a suspeita de que o crime foi premeditado. Imagens de segurança registraram a ação, mas não são nítidas. E quem tiver maiores informações pode ligar para a polícia pelos números 181 ou 190 e fazer uma denúncia anônima, se quiser. E seguimos agora para o intervalo e na volta vamos falar sobre oportunidade. E vamos agora falar sobre um importante avanço no atendimento a adolescentes em Minas Gerais. Olha só, entre janeiro e abril deste ano, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, SUASE, ofereceu mais de 10 mil oficinas nas áreas profissional, cultural, esportiva e de orientação ao estudo e saúde, um aumento de mais de 15% em relação ao mesmo período em 2024. Esse crescimento mostra o compromisso de Minas, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em apoiar a responsabilização e oferecer novos caminhos para jovens que cumprem medidas socioeducativas. As oficinas foram realizadas nas 42 unidades distribuídas estrategicamente pelo Estado. Agora vamos ouvir a subsecretária de Atendimento Socioeducativa, Gisele Silva Cirilo. De janeiro a abril de 2025, foram executadas cerca de 11 mil oficinas na Subsecretaria de Atendimento Socioeducativa em todas as suas 40 unidades. Isso importou em um crescimento de cerca de 16% com relação ao mesmo período do ano passado. Além dos números impressionantes, o destaque importante é de que essas oficinas têm temáticas variadas que vão ao encontro dos eixos obrigatórios do cumprimento da medida, como esporte, cultura, lazer, convivência familiar e comunitária, e aqueles que são os eixos basilares de fortalecimento dessa política e de responsabilização dos adolescentes, sobretudo, que são as oficinas educacionais, como reforço pedagógico às atividades de ensino fornecidas pelas unidades socioeducativas e também aquelas atividades de orientação profissional que permitem que o adolescente saia das medidas socioeducativas, tendo condições de se inserir de maneira qualificada e protegida no mercado de trabalho e efetivamente romperem com a trajetória infracional, diminuindo assim a reincidência e garantindo a Minas Gerais um estado mais seguro para se viver. E olha só, a região norte e noroeste conta com 3 unidades socioeducativas em Montes Claros, Pirapora e Unai. Bom, e o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, ampliou o prazo para o credenciamento de instituições que querem participar da 6ª edição do projeto Trilhas do Futuro, o maior projeto de educação profissional do Estado. Agora, essas instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, têm até o dia 1º de julho para enviar suas propostas e oferecer cursos técnicos gratuitos de nível médio. Nesta edição serão disponibilizadas inicialmente 50 mil vagas, ampliando o acesso à formação profissional de qualidade em todas as regiões de Minas Gerais. O Trilhas do Futuro é o maior projeto de formação em educação profissional do Estado, que já beneficiou mais de 170 mil estudantes. E a gente está na 6ª edição, buscando ter o maior número de instituições públicas e privadas com os cursos técnicos que foram priorizados, e a lista está no nosso site, para que a gente consiga ofertar um maior número de municípios e para o maior número de estudantes possível. Se a sua instituição oferta curso profissionalizante na modalidade presencial, na lista de cursos prioritários definidos no nosso site, você deve acessar o site trilhasdofuturo.mg.gov.br, preencher o formulário, mas é importante também fazer o upload no nosso sistema SEI, para que esse credenciamento seja concluído. Importante falar também que o nosso prazo foi prorrogado em função do feriado aí que a gente teve, então a gente prorrogou o prazo até 1º de julho,
para que a gente consiga ter o maior número de instituições possíveis credenciadas. Então, não deixe de se credenciar, que a nossa próxima etapa já será, né, as inscrições, aí, a divulgação para os nossos alunos. E seguimos agora para o intervalo e na volta vamos falar sobre saúde. Eu conversei com o reumatologista Tiago Guimarães, que vai trazer detalhes sobre a fibromialgia. Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde. Eu conversei com o reumatologista, Dr. Tiago Guimarães, e com o Vinícius Viana, idealizador do grupo Fibromoc, para entender melhor a fibromialgia, seus sintomas, tratamento e a importância do acolhimento para quem vive com essa doença. Veja a entrevista a seguir. Bom, hoje a nossa conversa é aqui fora, em frente à emissora da Gazeta Norte Mineira, para falar de um assunto que muita gente conhece, mas poucos entendem a fundo. Vamos falar sobre a fibromialgia e para explicar melhor sobre essa condição e também falar do acolhimento e apoio, eu estou aqui com o Dr. Tiago Guimarães, que vai explicar um pouco mais sobre os detalhes desta doença. Para começar, o que é exatamente a fibromialgia e como a gente pode identificar os principais sinais? A fibromialgia, ela é uma síndrome clínica caracterizada por dor. O principal sintoma da fibromialgia é a dor crônica, a dor que dura meses, anos, que não alivia com qualquer medicamento, é uma dor que costuma ser intensa, espalhada pelo corpo, é uma dor difusa, inespecífica e difusa. E além da dor, o paciente também tem outros sintomas associados, como a insônia, dorme mal, o paciente tem fadiga, sensação de cansaço, o sono não reparador, né? Ele acorda pela manhã ainda com sensação de cansaço. E também sintomas depressivos, sintomas ansiosos podem estar associados, alterações cognitivas como esquecimentos, dificuldade de atenção, de concentração. Então é uma síndrome clínica cuja principal manifestação é a dor. São muitos sintomas, né? E muita gente acha que é coisa assim da cabeça e isso pode atrasar o diagnóstico, né? Sim, o paciente, por ser uma doença de origem central, ocasionada pela síndrome de sensibilização central que a gente fala, ela não causa manifestações, ela não causa inflamação ou deformidades nas articulações, alterações visíveis. Então, por isso que muitas vezes o paciente sofre com essas desconfianças, o próprio paciente acha que é coisa, demora às vezes para procurar ajuda médica, porque acha que é coisa da cabeça dela mesmo, e não é. A dor é real, é uma doença que muito bem descrita, muito bem reconhecida e que precisa do diagnóstico, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor. Bom, acredito que seja algo muito conhecido, muitas pessoas já ouviram falar bastante, mas poucos entendem a fundo. Como você explicou agora, doutor, o tratamento ele vai além dos remédios, né? O que mais que pode ajudar nesse processo? Sim, os medicamentos ajudam, como a duloxetina, a pregabalina, a amitriptilina, medicamentos aí de primeira linha, né, que a gente fala. Mas também, além das medicações, a atividade física é fundamental para o tratamento da fibromialgia. Chamamos de medidas não medicamentosas. E aí entra o exercício físico, sempre estimular o paciente, prescrever atividade física. Pode ser iniciada assim como caminhadas leves, né, exercícios aeróbicos leves ao ar livre, em grupos também, sempre respeitando as limitações de cada paciente e aumentando de intensidade aos poucos, até conseguir associar, que é o ideal, aeróbicos, fortalecimento, alongamento, mas sim, a atividade física é fundamental para o tratamento do paciente com fibromialgia. Existem sim muitas pessoas hoje com esses sintomas que ainda não conhecem ou que estão identificando isso agora, né? Sim, agora há mais divulgação agora, né, sobre a doença, existem dias específicos para maior divulgação, para a fibromialgia, ela recentemente tivemos até uma audiência pública onde foi muito falado sobre a fibromialgia também. Costumamos também falar em entrevistas, nas redes sociais, então tem sido muito falado sobre a fibromialgia, né? Pessoas famosas, né, que como a Lady Gaga também, né, que divulgou e expôs isso também gera também curiosidade nas pessoas, entender melhor o que é,
para se inteirar sobre o assunto. Então todas essas formas de divulgação sobre o assunto são importantes para levar conhecimento para as pessoas sobre a doença. Doutor, vou pedir ao senhor agora um pouquinho, uma licença, e você falou de um assunto muito importante, porque assim, é um assunto que muitos conhecem, mas que poucos entendem. Por este motivo, hoje aqui em Montes Claros existe um grupo onde várias pessoas trocam informações, inclusive o doutor faz parte deste grupo, orienta essas pessoas. Eu quero convidar aqui agora o Vinícius, que faz parte do grupo FibroMoc, ele que é um dos idealizadores. Eu queria que você primeiro falasse para a gente, Vinícius, para chegar mais para cá um pouquinho, queria que você falasse primeiro qual é o objetivo principal desse grupo. Bom, o objetivo principal é, primeiramente, fazer com que as pessoas que têm fibromialgia, principalmente aqui em Montes Claros e em torno de Montes Claros, ganhem visibilidade. E o segundo objetivo é a gente levar demandas para o poder público municipal, para que a gente consiga trazer dessa forma políticas públicas que possam atender, dar uma melhor assistência à saúde dessas pessoas, né? Nesse grupo que você formou, né, que você é um dos idealizadores, o que as pessoas mais relatam? Ainda existe muito preconceito e desinformação sobre a fibromialgia? Olha, os relatos são os mais diversos possíveis, né? Desde aquelas pessoas que relatam um simples descrédito das pessoas da própria família, até mesmo relatos de pessoas que não conseguem conviver com a síndrome e pensam até mesmo em tirar a própria vida. Então a gente vê lá vários relatos assim dessa forma, e eu sei que as dificuldades são muitas, porque eles enfrentam, além do preconceito e a desinformação, às vezes até o próprio fibromialgico, ele tem desinformação também, porque quando ele descobre, quando é uma coisa nova para ele tem essa dificuldade, né? A própria medicina hoje ainda entende que é uma síndrome ainda muito nova e precisa ainda avançar em vários tipos de conhecimento para que chegue a uma adequação maior. Então, assim, os relatos são diversos, a gente percebe que o problema é complexo, é difícil, é uma imediata ação que precisa ser feita em prol dessas pessoas, porque elas sofrem muito. E via de regra a gente escuta muito esses relatos lá no grupo. As pessoas usam o grupo para desabafar e também para buscar algum tipo de apoio para que elas tenham mais esperança na assistência à sua saúde. Vinícius, chega para cá mais um pouquinho e eu queria te perguntar aqui o seguinte: quais são os tipos assim, de atividades realizadas neste grupo e quem mais pode participar e como faça participar? Olha, na verdade, por enquanto as nossas atividades ainda têm sido poucas, porque é um grupo ainda novo, né? Em maio de 2025 agora a gente completou apenas um ano de grupo. Então a gente tem realizado atividades mais internamente, né? A gente tem promovido encontros presenciais para a gente se conhecer melhor, porque é um grupo hoje que nós já temos 512 pessoas no grupo, né? É um grupo de WhatsApp e também temos o nosso Instagram. Então hoje o que a gente conseguiu fazer até o momento de atividade foi algumas voltadas para o grupo de maneira interna, como eu falei agora, mas a gente também já conseguiu avançar um pouco, no sentido que a gente conseguiu realizar uma audiência pública na Câmara Municipal, né? O Dr. Tiago, inclusive, participou conosco. A gente conseguiu hoje já difundir de forma mais abrangente, né, um pouco mais essa questão da informação para conscientizar as pessoas, como é o caso do que nós estamos fazendo aqui hoje. E a gente tem promovido, assim, buscado apoio de pessoas, principalmente profissionais de saúde, profissionais também do direito, né, para nos apoiar, porque as dificuldades deles são em todas as áreas, desde a convivência com as pessoas até mesmo a questão da previdência social, por exemplo, que as pessoas não têm acesso. Bom, você passou informações importantes e nós vamos deixar aqui no rodapé desse vídeo as informações de contato das redes sociais para quem quiser participar, ter mais informações e também quiser ajudar e orientar essas pessoas aí, como o doutor Tiago. O Vinícius falou para a gente sobre essa dor invisível e o quanto é importante ser acolhido, né? Eu queria que você falasse para a gente agora sobre essa dificuldade. O senhor percebe essa dificuldade nesses pacientes? Sim, a dificuldade de acolhimento, a gente percebe, há muitos relatos, né, dos pacientes falando que eles sofrem todo tipo de desconfiança, de questionamento no ambiente de trabalho, colegas que às vezes questionam se está fazendo corpo mole, né, escutam esse tipo de coisa.
falam também no próprio ambiente familiar, também às vezes sobre desconfiança, sobre questionamentos, porque como eu falei lá no início, é uma doença onde a dor é de origem central, que a gente chama de sensibilização central. Não causa deformidades, inflamações periféricas ali nas articulações visíveis, alterações visíveis. Então a dor crônica, a fadiga, os sintomas, eles são todos invisíveis mesmo, né? E quem está sentindo isso sabe que é real, sabe que está ali incomodando, que está causando vários prejuízos, mas quem não consegue enxergar ou às vezes não tem conhecimento sobre o assunto, fica com essa desconfiança com o paciente e eles têm essa dificuldade então realmente de acolhimento, acolher e mostrar para o paciente que é real, que realmente ele sente aquilo, que aquilo prejudica a sua qualidade de vida, mas que tem tratamento, é fundamental. Bom, tudo isso que você falou remete a um tratamento também que pode ser acompanhado de outros profissionais, como um psicólogo e também um fisioterapeuta, né? Sim, a terapia multidisciplinar é fundamental. A gente, no conceito de reabilitação em dor, a parceria entre os diversos profissionais, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o psicólogo, a gente chama de terapia multidisciplinar, vai ser assim, importantíssimo para a recuperação desse paciente, para melhorar a dor, para melhorar a qualidade de vida, para reabilitar aquele paciente para suas atividades, a melhorar os sintomas de forma geral. Então sim, a associação do tratamento medicamentoso com essas medidas de reabilitação em dor, em parceria com os diversos profissionais, é assim que é a melhor forma de tratar a fibromialgia. Perfeito. E para quem está acompanhando a entrevista aqui agora e se identificou com algum dos sintomas que foram falados por você e também pelo Vinícius, né? Pode chegar para cá, Vinícius. Quem quiser saber, né, qual o primeiro passo a ser dado e qual o profissional procurar? Olha, eu falo assim que a dor já é um sinal de alarme, né? Se o paciente sente dor, não tem que esperar, tem que procurar ajuda médica, principalmente se for uma dor inexplicada, ali o paciente não teve nenhuma pancada, nenhum trauma, uma dor inexplicada, é uma dor arrastada, uma dor que persiste, uma dor que não alivia ali com qualquer medicamento. Então isso já é um sinal de alarme, a dor é um sinal de alarme a procurar ajuda médica, principalmente então se vier associado àqueles outros sintomas que a gente falou. O especialista que mais lida com quadros de dor crônica, com doenças que causam dores, inclusive a fibromialgia, é o reumatologista. Então, na presença desses sinais, procurar a ajuda do reumatologista para ser feito um diagnóstico direcionado e um tratamento individualizado. E com esta entrevista, é importante, encerramos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você rever a entrevista ou outras reportagens, basta acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. E se você quiser também indicar um assunto ou quiser fazer uma denúncia, basta ter em contato pelo este número que está aqui, que é o número da nossa reportagem. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!